Se inscreva-se no canal e ative as notificações agora, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga seu gato. Você já limpou o chão várias vezes no mesmo dia porque seu gato derrubando tigela de água parece fazer isso de propósito? E aí vem aquela dúvida que não sai da cabeça: será que é só bagunça ou existe algo mais profundo por trás desse comportamento felino? Quando o gato colocando pata na água vira rotina, ou você flagra o gato batendo na água como se estivesse testando alguma coisa invisível, pode ter muito mais envolvido. Isso pode estar ligado ao instinto de sobrevivência, à busca por água fresca para gatos ou até à necessidade de atenção do tutor. O que parece travessura muitas vezes é comunicação silenciosa. Agora pensa comigo, será que a diferença entre água corrente vs água parada influencia nessa atitude? A localização da tigela pode estar errada? E quando vemos um gato bebendo muita água, será que estamos atentos ao que isso realmente significa? Em alguns casos, sinais assim podem estar ligados à doença renal crônica felina, diabetes felina ou hipertiroidismo felino. Antes de chamar de teimosia, talvez seja hora de observar com mais atenção. Porque entender esse comportamento felino pode evitar problemas maiores no futuro e ainda melhorar muito a qualidade de vida dele. Quando você vê o gato derrubando tigela de água, a primeira reação costuma ser pensar que é provocação, mas na maioria das vezes não é nada disso. Esse comportamento felino geralmente começa com algo simples: curiosidade. O gato colocando pata na água está explorando, testando textura, temperatura e até profundidade. E quando ele começa gato batendo na água, pode estar apenas investigando se aquilo é seguro ou interessante o suficiente para beber. Muitos tutores não percebem, mas pequenos detalhes fazem diferença. Uma tigela leve demais facilita o acidente, por isso investir em uma tigela pesada para gatos já reduz bastante a bagunça. Além disso, observar se há água fresca para gatos disponível ao longo do dia é essencial, porque se a água estiver morna ou parada demais, ele pode tentar movimentá-la antes de beber. E olha que isso já nos leva para algo mais profundo que envolve instinto e sobrevivência. Agora deixa eu te contar uma coisa interessante. O comportamento felino não surgiu no sofá da sua casa, ele vem de milhares de anos de instinto de sobrevivência. Na natureza, água parada podia significar risco de contaminação, então o gato colocando pata na água ou o gato batendo na água pode ser uma forma instintiva de testar se aquela fonte é segura. Não é drama, é herança genética falando mais alto. Quando pensamos em água corrente ou água parada, tudo começa a fazer sentido. Muitos gatos preferem água em movimento porque associam isso a algo mais fresco e confiável. Por isso a fonte de água para gatos costuma ter tanto sucesso, já que estimula o consumo e respeita esse instinto antigo. E quando o gato derrubando tigela de água tenta movimentar o líquido, pode estar apenas simulando essa corrente natural. Percebe como não é birra? É sobrevivência adaptada ao ambiente doméstico. Mas existe outro fator que pode reforçar ainda mais esse hábito, e aí a coisa fica interessante, principalmente quando entra a atenção do tutor na equação. Agora vem uma parte que pouca gente gosta de ouvir, mas é importante. Às vezes o gato derrubando tigela de água continua fazendo isso porque aprendeu que funciona. Funciona para conseguir a atenção do tutor. Você levanta rápido, fala o nome dele, corre com pano na mão, olha nos olhos, pronto, reforço de comportamento instalado com sucesso. Para o gato, não existe atenção negativa ou positiva, existe atenção. Se toda vez que ele começa gato batendo na água ou gato colocando pata na água você reage de forma intensa, o cérebro dele entende que aquilo é um botão mágico. Esse é o famoso reforço de comportamento. E sem perceber, a gente participa do espetáculo. Uma estratégia prática é diminuir a reação exagerada e redirecionar para algo mais interessante, como enriquecimento ambiental, brinquedos interativos ou até momentos programados de interação. Assim, ele aprende que existem formas mais eficientes de conquistar você. E quando o assunto é energia acumulada, isso nos leva direto a outro ponto bem comum dentro de casa. Agora me responde com sinceridade, quantas horas por dia seu gato passa praticamente sem estímulo? O tédio em gatos é muito mais comum do que parece, principalmente em ambientes pequenos e previsíveis.
Quando não há enriquecimento ambiental suficiente, o cérebro felino começa a procurar entretenimento onde der, e às vezes isso significa gato derrubando tigela de água só para criar movimento e novidade. O gato colocando pata na água pode estar transformando algo simples em brincadeira. A água se move, faz barulho, respinga, vira estímulo sensorial imediato. Se ele não tem arranhadores estratégicos, prateleiras para escalar ou brinquedos rotativos, a tigela vira parque de diversões. E olha, isso é mais comum do que parece, principalmente quando o tutor passa muito tempo fora. Uma dica prática é criar pequenas missões diárias, esconder petiscos, alternar brinquedos, usar caixas de papelão e até instalar prateleiras verticais. O enriquecimento ambiental reduz comportamentos repetitivos e canaliza energia de forma saudável. Mas existe uma fase da vida em que essa exploração é ainda mais intensa e aí a bagunça ganha outro significado. Se estamos falando de gato filhote comportamento, aí a intensidade sobe alguns níveis. Filhote é praticamente um cientista de laboratório com bigodes. Tudo é teste, tudo é descoberta. Então quando você vê o gato derrubando tigela de água nessa fase, muitas vezes é pura exploração do mundo ao redor. O gato colocando pata na água está entendendo textura, temperatura, profundidade e até reflexo. Lembra que a visão do gato funciona melhor para movimento do que para detalhes estáticos? Então ele pode mexer a água justamente para enxergar melhor onde está o nível. O gato batendo na água também pode ser só curiosidade sensorial típica da idade. Aqui o ideal é orientar sem punir. Use uma tigela pesada para gatos, mantenha a água fresca para gatos sempre disponível e redirecione a energia com brinquedos adequados para a idade. Filhote cansa rápido, mas também aprende rápido. E além da fase da vida, existe outro detalhe muito negligenciado que pode estar influenciando esse. Às vezes o problema não é o gato, é o endereço da tigela. A localização da tigela influencia muito mais do que a gente imagina no comportamento felino. Se ela fica perto da caixa de areia, em área de muita circulação ou encostada na parede onde ele se sente encurralado, o gato pode demonstrar incômodo começando a gato batendo na água ou até gato derrubando tigela de água como forma de rejeição. Gatos gostam de segurança enquanto bebem. Eles preferem ter visão ampla do ambiente, sem sentir que algo pode surpreendê-los por trás. Se a tigela está num corredor apertado ou ao lado do pote de ração, pode gerar desconforto. Separar comida e água, e escolher um local tranquilo e ventilado, já melhora muito a aceitação e estimula o consumo de água fresca para gatos. Faça um teste simples em casa. Troque a tigela de lugar por alguns dias e observe se o gato colocando pata na água diminui. Pequenas mudanças no ambiente podem gerar grandes diferenças no comportamento. E falando em percepção do ambiente, existe um fator visual que também interfere bastante nesse ritual aparentemente misterioso. Muita gente não sabe, mas a visão do gato não funciona como a nossa. Eles enxergam melhor movimento do que superfícies estáticas, então uma água completamente parada pode praticamente desaparecer aos olhos dele. É aí que entra o gato colocando pata na água ou o gato batendo na água, como se estivesse dizendo deixa eu conferir se isso aqui é seguro mesmo. Quando o gato derrubando tigela de água tenta movimentar o líquido, pode estar buscando referência visual para entender onde começa e onde termina a superfície. Isso faz parte do comportamento felino e conversa diretamente com o instinto de sobrevivência. Na natureza, testar antes de beber podia evitar problemas sérios. Uma solução prática é apostar em água corrente vs água parada. A fonte de água para gatos cria movimento constante, facilita a visualização e ainda mantém a água fresca para gatos por mais tempo. Muitas vezes, só essa mudança já reduz drasticamente a bagunça. Mas existe um cenário em que a tensão precisa ser ainda maior, principalmente quando a quantidade de água ingerida começa a fugir do padrão. Se tem uma coisa que muitos gatos deixam claro é a preferência por água corrente vezes água parada. Não é frescura, é programação natural. A água em movimento parece mais segura, mais limpa e mais interessante, então quando não há essa opção, o gato derrubando tigela de água pode estar tentando criar esse efeito por conta própria. O gato colocando pata na água faz pequenas ondas, observa o reflexo, testa a movimentação.
Já o gato batendo na água pode estar estimulando esse fluxo artificial antes de beber. É como se ele estivesse dizendo: se não tem corrente, eu faço. E, sinceramente, faz sentido quando pensamos no instinto de sobrevivência e na busca constante por água fresca para gatos. Na prática, investir em uma fonte de água para gatos costuma aumentar o consumo hídrico e reduzir esse tipo de comportamento. Além disso, escolher uma tigela pesada para gatos e manter a limpeza diária faz toda a diferença. Mas existe uma situação em que o aumento da ingestão de água não é só preferência, pode ser um sinal importante do. Agora vem uma parte que exige atenção redobrada. Se além de gato derrubando tigela de água você percebe um gato bebendo muita água, vale observar com mais cuidado. Às vezes ele não está só brincando ou buscando água corrente vezes água parada, pode estar tentando compensar algo interno. E quanto antes você notar, melhor. Um aumento significativo no consumo de água fresca para gatos pode ser discreto no começo, mas progressivo. A tigela esvazia mais rápido, ele visita o pote várias vezes ao dia, pode até começar a urinar com mais frequência. Isso não é para entrar em pânico, mas é para ficar atento e anotar padrões. Um tutor observador faz toda a diferença. Se houver mudança no apetite, perda de peso ou alteração no comportamento felino junto com esse excesso de ingestão, o ideal é procurar orientação veterinária. Porque existe um grupo de condições de saúde que costuma começar justamente assim, de forma silenciosa, quase imperceptível. Quando falamos em gato bebendo muita água de forma persistente, precisamos considerar possibilidades como hipertiroidismo felino, diabetes felina e doença renal crônica felina. Essas condições podem alterar o metabolismo e aumentar muito a sede, fazendo com que o tutor perceba a tigela vazia o tempo todo. Às vezes o gato derrubando tigela de água pode até estar tentando acessar mais líquido ou chamar atenção para o desconforto que sente. No caso da doença renal crônica felina, por exemplo, os rins perdem a capacidade de concentrar a urina, então o gato precisa beber mais para compensar. Já na diabetes felina, o excesso de glicose no sangue puxa mais água para fora do corpo, aumentando a sede. E no hipertiroidismo felino, o metabolismo acelerado também pode influenciar na ingestão hídrica e no comportamento felino de forma geral. O mais importante é não ignorar sinais persistentes. Observar frequência, quantidade, mudanças no peso e no nível de energia ajuda muito na avaliação clínica. Quanto antes houver diagnóstico, maiores são as chances de controle e qualidade de vida. E tudo começa com aquele detalhe aparentemente simples que você notou lá no início. Depois de tudo isso, deixa eu te perguntar uma coisa sincera: você ainda vê seu gato derrubando tigela de água como simples bagunça? Ou agora consegue enxergar que por trás desse comportamento felino pode existir instinto de sobrevivência, tédio em gatos, busca por água corrente ou água parada, necessidade de atenção do tutor ou até sinais de alerta como o gato bebendo muita água? Pequenas mudanças fazem uma diferença enorme. Ajustar a localização da tigela, oferecer água fresca para gatos diariamente, testar uma fonte de água para gatos, investir em tigela pesada para gatos e reforçar o enriquecimento ambiental são atitudes simples que você pode começar hoje mesmo. E observar padrões pode ser o primeiro passo para identificar algo mais sério como doença renal crônica felina, diabetes felina ou hipertiroidismo felino antes que avance. Agora eu quero que você reflita o que seu gato está tentando te comunicar que talvez você ainda não percebeu. Que ajuste você pode fazer ainda hoje para melhorar o ambiente e a qualidade de vida dele? A diferença entre descuido e cuidado começa na observação. Se esse conteúdo abriu seus olhos, se inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo comigo. Quanto mais você entende o comportamento do seu gato, mais forte fica o vínculo entre vocês.